Hello! Olha como eu estou japonesada! Olha que chique! Tudo bem, turmas? Chegamos! Olha, gente, hoje o dia tá fantástico. Eu estou japonesada, mas estou falando francês, que eu não conheço, para iniciar esse Pana Academia, que eu deixei vocês loucas durante toda a semana, e foi de propósito, porque hoje o dia está muito 10. Mas, como vocês sabem, eu não sou sempre só sorrisos. Eu sempre começo um pouquinho nosso domingo, início de semana, lembrando dos desastres desse país. Né? E o desastre dessa semana, para além dos 4 milhões e 500 mil afetados, mil é ótimo, mil mesmo, porque vai passar disso, afetados pela maldição da Covid, a gente teve também um discurso infeliz do nosso presidente, se é que aquilo pode ser chamado de um presidente, não é? Falando na ONU. Não lá que a gente sabe que a ONU é toda essa coisa, porque a gente sabe que a ONU, às vezes, é um mecanismo assim, muito ocidental, né? Mas, gente, vamos combinar, é um mecanismo ocidental que, bem ou mal, tenta fazer alguma coisa, né, pessoal? Alguma coisa assim que sirva para o bem, mas é difícil. E para piorar ainda mais a coisa, piorar não, aí para nos dar um tanto de alento, a gente teve, só para envergonhar o infeliz do suposto presidente, o Lula convidado. Eu não sou lulista, eu não sou necessariamente partidária, vejam bem, mas que eu achei o máximo, achei. O Lula e o Haddad convidados para falar. Desculpa aí, galera bolsonarista, com todo respeito, foi tudo de bom. Então, assim, isso até me desentristeceu um pouco. Desentristeceu não, mas diminuiu a minha tristeza em relação à Covid. Bem, tirando esse porém, eu achei o máximo também que hoje a gente esteja aqui resistindo à Covid com estas duas surpresas. Uma vai perdurar, viu, Priscila? Só falta você aqui. Que é uma pessoa maravilhosa que o Alan vai trazer aqui para a gente agora. Alan, meu amor. Fala, Alan. Apresenta, Alan. E aí, grande Mônica, com a querida Adriana, agora nossa companheira, que estará conosco todas as noites de domingo, a nossa intérprete de Libras voluntária, que nos acompanhará durante toda a programação do Pana Academia. Boa noite a todos e todas e todes. Adriana, aí se apresentando, mas eu vou voltar para a Mônica, porque a Mônica ainda não fez a audiodescrição dela. Depois eu vou me audiodescrever, eu te descrevo, tá, Adriana? Até já. Ok, eu achei que você ia fazer agora, né, bem? Mas tudo bem. Bem, agora eu trago para vocês uma pessoa, vamos dizer o seguinte, uma pessoa que, além de artista, gente, é professor. Vocês querem mais? Pois eu vou dar mais. É bonito, gataço. Eu não sei que time ele joga, mas não quero nem saber. Vou dizer logo. É bonito, é gato, não sei se é casado, tô nem aí, desculpa aí, esposo, o que quer que seja, mas é gato. É inteligente. Tem um bom humor maravilhoso, tem uma criação que as deusas e os deuses amam e que nós, professores, amamos também, o que faz dele uma pessoa ainda mais bonita. Sabem quem é? Vocês foram lá ver nas dicas que eu dei? Entraram no Instagram dele? Não? Ai de vocês, ó. Violência vai rolar aqui hoje. O nome dele é João Marcos. Atenção, por favor. Alan, meu amor, produtor. Olha só, eu não fiz uma descrição dele. Eu não. O parceiro aqui do grupo, que não está aqui hoje, não fez uma audiodescrição linda dele? Ele não é lindo? Depois de uma audiodescrição dessa, eu vou querer participar dessa live todo domingo, Mônica. Que coisa boa, muito obrigado. Eu vou adorar. Gente, eu vou fazer rapidamente a audiodescrição dele.
E aí depois eu vou falar, fazer a audiodescrição da Adri. O João Marcos está vestido... Bem, ele é um belo homem, já falei, não canso de repetir. Assim como a Adriana é uma bela mulher, e o Alan se descreve como um homem, e blá, blá, blá. Ele esquece sempre o belo, mas ele é belo também, gatésimo. Enfim, o João Marcos é também um belo homem moreno, de sobrancelha grossa. Moreno não, ele é branco, mas assim, para mim ele tem a pele meio que a minha. E eu sei que a gente não fala moreno, mas eu considero ele moreno. É uma pele branca, assim, bronzeada. Cabelo preto ainda, não está prateando como o meu, se está, ele esconde muito bem. Sobrancelha escura. A barba, assim, bem na moda por fazer, começando a crescer. Um sorriso realmente largo, bonito. Os lábios, assim, completamente abertos. Ele está de headphone branco nos ouvidos, uma camisa verde muito bonita. Ao fundo, a gente vê uma parede branca com um quadro que me parece de motivo indígena, ou um quadrinho, não dá para ver muito bem, talvez depois ele fale. De um dos lados dele, uma janela cheia de livros numa estante embaixo, do outro lado dele, uma estante também com mais um monte de livro e alguns personagens em miniatura em quadrinho. Eu vejo daqui Cebolinha e Cascão. É isso. Mas eu sei que tem outros, porque na foto que eu botei para vocês tinha Mafalda, aquela galerinha que a gente também curte muito. Por enquanto é isso. Daqui a pouco ele vai falar dele mesmo. Vamos lá, Alain. Mônica, você tem que se audiodescrever, Mônica. Você não se audiodescreveu. Eu esqueci que vocês são tão lindos, vocês três, que eu esqueci. Pronto, falei. Olha, eu já tinha dito que eu tô meio de gueixa hoje. Eu botei um negócio aqui para prender o coque. Hoje eu estou de poá, segunda palavra de francês que eu sei falar. Eu estou de blusa cinza, com bolinhas ou poás brancos, coque no cabelo, com grandes costeletas assim caindo ao longo das grandes orelhas, que eu tenho orelhas enormes já, coisa de velho mesmo, né? Brinco brilhando, a minha franjinha aqui com aquela parte prateada, ou assim na frente, que hoje está mais disfarçada, não sei porquê. Os cabelos ainda mais castanhos do que prateados. Um cordão também de bolinha, bonitinho aqui na frente, assim, para combinar com a blusa. Um brinco bem brilhante, assim, também para combinar, mas não está dando... acho que agora vai dar para ver ele brilhar um pouco. E um bom e velho cenário atrás de mim, com aquele famoso quadrinho de risco de abdução em cima dos Beatles, para mostrar que é um perigo do bem, porque a abdução pela arte da música, principalmente o rock, que eu amo de paixão. Um quadro acima da minha cabeça, soletrado em libras, que eu sei que o nome certo não é esse, já eu lembro, com a palavra amor, datilologizado, né? E do outro lado, duas plaquinhas também, uma de fundo branco com letras pretas, escrito hoje eu só quero que o dia acabe zen, e abaixo uma de fundo preto com letras brancas, escrito às vezes é preciso silêncio, coisa que é difícil para mim fazer, para eu fazer, mas eu faço. Uma vez na vida, outra na morte. Como a morte está longe, é mais realmente difícil ainda de fazer. É isso. Fui. Ótimo, Mônica. Ótimo. É emoção, né? Emoção. Duas surpresas desse quilate num programa, a gente se emociona e aí a gente já perde, né, um pouco do roteiro de que a gente tem que fazer a descrição. Então, novamente, a todas e todos, boa noite. Quem vos fala é Alain, companheiro de Mônica aqui do Panacademia. Eu sou um homem branco, hoje fazendo um exercício de ficar mais longe da tela, embora não tenha muito espaço aqui no escritório, mas estou tentando ficar mais longe da tela para vocês conseguirem me visualizar melhor. Sou um homem de pele clara, tenho cabelos castanhos curtos, escuros, sobrancelhas castanhas escuras também, grossas, olhos castanhos claros, mas aqui na tela não aparece, fica escuro. Uso óculos, formato quadrado, a armação é preta. No fundo, vocês identificam uma parede branca. Esse ambiente é o ambiente do meu escritório. Eu visto hoje uma camisa cinza claro e parece que é branca. Também ao fundo, vocês identificam algumas almofadas em tons de cinza, branco e preto.
e a ponta de um quadro lá na parte superior da tela, que é um quadro que eu tenho aqui no escritório. Não consegue se visualizar a imagem, mas consegue se identificar a moldura, aquele tom azul, tá bom? Vou áudio descrever a Adriana, agradecendo a Adriana a presença dela. A Adriana é nossa intérprete voluntária, como eu disse para vocês, uma grata surpresa. Obrigado, Adriana, por essa parceria, por estar conosco, por aceitar esse desafio de estar conosco aqui no Pan Academia, a cada domingo. A sua presença qualifica e enobrece cada vez mais esse programa. A Adriana é uma mulher jovem, pele clara, usa o cabelo, nesse momento, o cabelo parece estar preso, pelo menos é o que eu identifico pela imagem. O cabelo é preto, ela usa óculos, parece que a armação é preta, está um pouco distante a imagem, mas parece que a armação é preta. Ela está com uma blusa preta e ao fundo nós identificamos um pano preto, tá? E ela, nesse momento, faz a descrição, né? Na verdade, a interpretação e a tradução e interpretação em Libras para todos os que estão presentes. Muito obrigado, Adriana. Mônica, a palavra com você para você dialogar inicialmente aí com o nosso querido João Marcos. Bom, então, eu já fiz a apresentação principal. João Marcos, eu não sei como é que você prefere ser chamado, João, Marcos, João Marcos. João, pode ser, as pessoas, assim, eu tenho vários nomes, né? João Marcos, Marquinho, Jones, Juanito, João. Eu gosto de João. Então, João. É o nome do meu pai, do meu avô e do meu bisavô. Ai, que legal. Então, conta pra gente um pouquinho de você, assim, a gente já te explicou por que a gente te convidou, né? Aí era bom você conversar um pouco com a galera, que o povo hoje está animado. Esse programa tem muita gente que assiste, mas mais depois, porque domingo, né? Sabe como é. Então, mas hoje veio, até que está vindo, eu acho que vai vir bem mais gente mais para tarde. Se você puder contar um pouquinho, e a gente vai ficar feliz. Claro, Mônica, eu mais ainda em poder contar. Eu sou mineiro de Patinga, uma cidade do leste de Minas, uma cidade com vocação metalúrgica, tem uma grande siderúrgica lá. E meu pai, ele saiu de uma outra cidade de Minas, perto de Viçosa, e foi para Ipatinga para poder ganhar vida mesmo. E eu cresci lá, na infância, adolescência. E o meu pai era metalúrgico, a cidade não tinha praticamente nada. E uma coisa, meu pai já não está mais com a gente, mas uma coisa que me intriga muito é como é que ele, assim, ele era apaixonado por livros, o que não era muito comum na realidade que ele vivia na época. E ganhava muito pouquinho, comprar livros era um luxo, assim, na época. E ele gostava não só de livros, como também de histórias em quadrinhos. E aí, quando minha mãe ficou grávida, eu sou o filho mais velho lá de casa, tenho mais 2 irmãs, meu pai, ele teve uma ideia que acabou norteando assim, a minha vida. Ele fez uma coleção de revistas em quadrinhos para a criança, para o filho que ia nascer. Então, quando eu nasci, eu tinha uma coleção de revistas em quadrinhos me esperando. A minha mãe, ela, para ajudar no orçamento de casa, ela pintava e desenhava muito bem. Ela pintava camisas para crianças e... Então, eu cresci nesse meio, Mônica. De um lado, as revistas que meu pai comprava, eu ficava doido para ele chegar do trabalho, ele sempre chegava com uma revista. E do outro lado, a minha mãe desenhando. Eu passava assim, horas do lado dela, vendo ela desenhar. E acabei tendo essa paixão pelo desenho e pelas histórias em quadrinhos. Até que um dia, na escola que eu estudava, acho que eu estava no 6º ano, que é a antiga 5ª série, teve uma feira de profissões no colégio que eu estudava. E entre as universidades que estavam lá, estava a UENG, que é a Universidade Estadual de Minas Gerais, que tem cursos voltados para a arte. E eu não sabia que desenhar pudesse ser uma profissão. Então, eu estava lá, então nos estandes lá falavam sobre medicina, engenharia, que estava em alta na época, os estandes estavam cheios. E aí tinha um vazio, eu lembro direitinho, estava no final do corredor, eu entrei, não tinha ninguém no estande, mas o que me chamou a atenção é que tinham várias ilustrações de livros para crianças. E eu nunca tinha visto aquilo, eu era apaixonado com desenho, quando eu vi aquilo eu quase pirei. E aí no meio dessas ilustrações tinha uma página de uma história em quadrinhos, uma página original, toda pintada à mão,
Aí que eu quase endoidei. Eu falei, aí tinham duas estudantes que estavam lá para poder divulgar os cursos. Uma delas falou assim, olha, eu acho que você gostou, viu, desses desenhos. Eu falei, não, mas o que é isso aqui? O que está acontecendo? Ela falou, olha, existem várias profissões para quem gosta de arte. Você pode ser pintor, desenhista, trabalhar com moda, arquitetura, ser ilustrador de jornal, revista. Ela falou assim, pode trabalhar também, eu acho que ela percebeu que eu gostei mais da página de quadrinhos, você pode trabalhar com histórias em quadrinhos. Ô, Mônica, eu lembro assim, direitinho desse dia, parece que caiu um raio na minha cabeça, eu falei, é isso que eu quero fazer, poxa, a coisa que eu mais gosto de fazer, e eu já, desde a lembrança mais antiga que eu tenho, é assim, por volta de 5, 6 anos, mesmo sem ser alfabetizado, eu já fazia as minhas histórias, só com imagens, pegava folha de papel sulfite, papel chamex, dobrava ao meio, e já inventava as minhas histórias. Aí, quando ela falou isso, eu falei assim, poxa, é isso que eu quero fazer quando eu crescer. E aí fui atrás desse sonho, mas eu tive a gente vai tratar de inclusão aqui, eu tive muita dificuldade de ser incluído no sistema em que eu estudava na época, que não contemplava a arte. A arte era, na época, eu estudei na década de 80 e 90, a arte era chamado uma espécie de um componente curricular, não era uma disciplina propriamente, não era obrigatório. Então eu passei a educação básica todinha sem ter uma aula de arte. Eu fiz uma graduação numa área que eu não vi uma linha, nada assim durante a educação básica. E só que eu tive muita dificuldade. A época na educação básica foi bem difícil. O meu problema era a matemática. Ainda tenho muita dificuldade, e por causa disso, todo ano eu pegava recuperação, conseguia passar, mas depois, quando eu cheguei no 9º ano, na antiga 8ª série, aí eu fui reprovado 2 vezes e fiz o 9º ano 3 vezes. 3 vezes. E isso eu posso continuar contando? Vou dizer, mas... Pode, querido, pode sim. Então tá bom. Assim que a gente... Vocês se animem também aí, comece a preparar suas perguntinhas, viu? Porque já a gente vai partir para o Beleza. Aí, Mônica, eu sei que quando eu estava na minha 3ª ou 8ª série, eu comecei a trabalhar no jornal da minha cidade como ilustrador e chargista. Eu tinha 14 anos na época. E aí, assim, eu fiquei num ambiente assim, muito contraditório. Na redação do jornal, eu tinha colegas jornalistas brilhantes, aquele ambiente assim, pulsante da redação. Eu desenhava a tarde inteira e ainda recebia para isso. Era um negócio assim, muito doido para mim naquela época. Sabe, não precisava nem... Gente, é a coisa que eu mais gosto, eles me pagam. E só que na escola, eu estava com um dilema, porque meus amigos todos tinham passado de ano e eu ficado, e começou a pesar a diferença de idade, assim, e os ambientes que eu frequentava. Então, eu fiquei muito desestimulado para continuar estudando. Então, eu decidi parar de estudar pela dificuldade com a matemática. Eu tomei essa decisão, não foi uma decisão fácil, mas aí no dia que eu falei assim, hoje é meu último dia aqui na escola, não volto amanhã mais. Na hora do recreio, eu não estava, apesar de ter tomado a decisão, não estava, alguma coisa me incomodava, não sabia o quê, e a minha professora de história me viu no intervalo e achou que eu estivesse passando mal, ela viu que eu estava com algum problema, e ela perguntou, olha, João, o que está acontecendo? Me conta aí, você está passando mal, está acontecendo algum problema? E aí eu contei essa situação para ela, professora, amanhã eu não volto mais, eu vou parar de estudar, vou só trabalhar, já tenho meu emprego, meu salário, então eu vou ficar aqui agarrado o resto da vida na 8ª série? Não justifica. Aí, Mônica, ela falou assim, olha, eu não esqueço, ela falou, ó, João, você pode desistir de tudo nessa vida, mas menos de estudar. Ó, o seu trabalho você tem hoje, mas amanhã você pode não ter. Agora, a sua formação, ninguém tira de vocês, ninguém tira. Então, se você quer um conselho? Sai dessa escola, vai para uma escola mais fraca, porque lá você vai passar. Ela falou desse jeito. Lá você vai conseguir passar, e agora você tem que me prometer que você vai tentar, porque ela sabia que eu queria fazer o curso de artes visuais. E aí eu fiquei meio assustado assim, com o conselho dela, mas eu segui. Vou fazer isso mesmo. Aí mudei de escola, fui para uma escola que era considerada mais fraca, lá eu consegui passar,
Só que essa escola que tinha a pecha de ser a mais fraca era uma escola que valorizava a cultura, as atividades artísticas, a gente tinha muito mais liberdade, a escola era... e a escola que eu estudava é aquela fábrica de criar robô, de formar robôs, formar não, para produzir mesmo robôs para passar no curso de medicina ou engenharia, que é o que estava em alta na época. E eu não consegui me adaptar, ainda o problema é esse. Então, eu não conseguia me adaptar. E aí, nessa escola, que era vista por todo mundo como uma escola... Isso era muito forte, Mônica. Era vista como uma escola mais fraca. Lá eu me encontrei. Foi tanto que foi lá nessa escola que nasceu um outro sonho, assim, no coração, que foi o de ser professor. Um dia eu olhei, assim, lá no pátio, eu falei, caramba, eu não quero sair desse ambiente aqui nunca mais. É muito bom. É muito bom. E aí eu fui para o curso de... Aí consegui passar de ano, consegui terminar o ensino médio e fui tentar o vestibular. Acabei passando na UFMG. E o mais engraçado, assim, que Mônica, eu te falo com toda sinceridade, o problema é que eu acreditava que eu era burro mesmo, sabe? Eu acreditava que eu era o burraldo do colégio. Sério mesmo. E eu usava muito... E hoje eu percebo que eu usava muito humor para poder disfarçar essa minha dificuldade que eu tinha com a matemática. Com o fato de repetir o ano, eu fazia piada com isso, brincava, mas no fundo era um sofrimento, assim. Eu brincava, mas o bom de ser reprovado, que eu já sei o conteúdo todo, tiro total nas outras provas. Brincava com a situação, mas é claro que no fundo eu sofria, sentia falta da convivência com meus amigos que passavam, e então foi uma época muito sofrida mesmo, assim, desse sentido. E quando eu fui então eu não esperava passar no vestibular, não esperava mesmo, ainda mais numa universidade federal, assim, não esperava mesmo. E aí, quando eu passei, que eu fui feliz da vida, eu me mudei para Belo Horizonte. No primeiro dia de aula, eu escolhi o curso de artes visuais para poder fazer quadrinhos, que era o meu sonho, desde criança. No primeiro dia de aula, o professor perguntou por que a gente tinha escolhido aquele curso. E os meus colegas foram falando, contando, eu quero ser desenhista, pintor e tal. Chegou na minha vez, eu sem saber de nada, eu falei assim, professor, todo empolgado, Mônica, Alan. Meu sonho, eu quero fazer histórias em quadrinhos. Sabe quando você fala que sai até borboleta, estrela, aquelas coisas todas? Aí, o professor falou assim, como é que é o seu nome, rapaz? Eu falei, João, todo feliz. Ele, João, sinto muito, mas você está no lugar errado. Errado. O que eu fui descobrir? Que no campo da arte eles não consideravam os quadrinhos como uma manifestação ou uma expressão artística. Aí eu falei, mas como assim? E tinha um preconceito assim fortíssimo. Quem estava no lugar errado é ele, né? Como muitos dos nossos colegas, né? Infelizmente. E aí, nessa época, eu comecei a publicar num jornal de Belo Horizonte uma página de quadrinhos para crianças. E aí eu fui descobrindo, eu tinha uma disciplina que chamava cor, teoria da cor. O que eu aprendia na disciplina, eu usava no meu trabalho como quadrinista. Tinha uma outra que era composição. Eles não falavam de quadrinhos, mas o que eu aprendia lá, eu usava no meu trabalho como quadrinista. Aí eu comecei a ficar encucado com aquilo. Eu falei, gente, como quadrinho não é arte? Como assim? Aí tá. Me formei, e aí, do mesmo jeito que tem os professores que atrapalham a caminhada, tem os professores que contribuem também. Eu fiz a licenciatura em artes visuais, e a minha coordenadora da licenciatura, querida professora Lúcia Pimentel, ela falou assim, João, na época do estágio, você quer fazer uma oficina de quadrinhos? Eu falei, mas pode? Mas como assim, professora? Ela, não, eu percebo que você gosta, que você trabalha com isso, pensa nisso. Eu falei, gente, que coisa boa. E aí fiz o estágio lá no Centro Pedagógico da UFMG, foi muito legal, foi bem bacana o retorno das crianças e tal. E a minha ideia, depois de formado, era trabalhar com criança. Eu gosto muito desse público. Só que nessas reviravoltas da vida, eu fui parar na universidade, onde eu trabalho até hoje, que é a Univale, a Universidade Vale do Rio Doce, que fica em Governador Valadares, aqui também no interior de Minas.
E aí eu comecei a me envolver com a pesquisa e tudo, e falei assim, eu vou tentar o mestrado, eu quero... E na minha prática como docente, eu vi o tempo todo que quadrinho era arte. O tempo todo. E aí eu falei assim, eu vou tentar o mestrado. Eu queria lá na escola. Só que aí, antes de tentar, eu liguei para essa professora e falei assim, Lúcia, a minha ideia é essa, eu quero provar que quadrinho é arte. E que pode ser usado nas aulas de arte como uma modalidade artística. Eu desisto agora ou eu tento? Aí ela me deu a seguinte resposta, Mônica. Ela falou assim, fundamenta bem a sua ideia. Fundamenta. E aí foi o que eu fiz, Mônica. Para minha surpresa, eu consegui passar, fui aprovado lá no mestrado, sofri muito preconceito durante a caminhada. Um professor chegou para mim numa aula e falou assim, João, seu trabalho é uma utopia. Você é um sonhador, João. É isso. Falei assim, tá em tempo de você mudar a sua proposta. Ele falou desse jeito. Ai, que petulância. Ai, meu Deus, nem sei se eu devo falar isso. Um professor, deixa lá, um professor. Tá. Aí, mas eu teimoso e a Lúcia sempre do meu lado. Deve ter sido até com boa intenção. Não deve sim. Mas é que boa intenção, o inferno, a gente sabe que tá cheio, né? Eu acho que é também mais por desconhecimento, né, Mônica? Também desconhecimento, né? É isso que você falou, na tentativa de ajudar e tudo. E aí, o que aconteceu, Mônica? Eu tive muito suporte da minha orientadora. E teve uma disciplina que a professora falou assim, olha, a gente vai fazer um seminário e cada um vai apresentar o seu trabalho artístico. Aí eu falei, ai, meu Deus. E aquelas coisas conceituais e tal dos meus colegas. Aí eu cheguei para ela, professora, eu trabalho com histórias em quadrinhos, o que eu vou arrumar? Ela falou assim, você vai apresentar o que você tem. É o que você faz, não é? Aí tá, no dia do seminário, meus colegas apresentavam, Mônica, e tinha um maior debate depois, assim, a partir dos trabalhos deles e tudo. Assim, o pau quebrava lá no debate. Aí tá, chegou na minha vez, eu apresentei aqueles quadrinhos, como eu te disse, eu faço quadrinhos para crianças, para aquelas coisas coloridas e tal. Aí quando abri pro debate, silêncio total. Ninguém comentou nada. E eu gostando, porque eu queria ficar livre daquele trabalho. Aí, ninguém comentou nada. Ela, obrigado, João, muito obrigado, você pode sentar. Aí tá. No intervalo, eu estava no banheiro, aí chegou um colega meu. Nossa, João, que trabalho bacana. Nossa, seu trabalho é muito bom, que parabéns e tal. Tá bom, pô, obrigado. Aí eu estava no corredor, chegou um colega meu baixinho assim também. Nossa, que legal o seu trabalho, João. Nossa, que bom que você faz quadrinhos. Pô, muito legal. Mas ninguém teve coragem de falar publicamente. Claro. Parecia que estava assim, traficando dentro da escola, como se fosse uma coisa assim de outro mundo. Nossa, quadrinhos, poxa vida. Sabe, Mônica? Pois é. E aí, o que aconteceu? Eu defendi a dissertação, tudo. Só que essa dissertação, ela ganhou um prêmio que a gente tem na área de quadrinhos, que é muito importante. E ela ganhou um prêmio, e aí isso acabou que mudou a minha vida, assim. E virou livro na mesma editora que publica os livros daquele professor. Falou para eu mudar. E aquilo, assim, abriu muitas portas para mim, foi muito legal. E o mais legal é que hoje, lá na Escola de Belas Artes, hoje tem um núcleo de quadrinhos lá. Minha pesquisa foi a primeira nessa área. Eu fico muito feliz, assim, por isso, sabe? Porque a mentalidade da escola, o olhar da escola para isso, assim, mudou muito. Hoje tem um núcleo de quadrinhos, tem várias pesquisas de quadrinhos na escola. E é o que eu falo com meus alunos. Alguém tem que ter a coragem ou a doideira de começar. Alguém tem que abrir as portas. Então, quando eu tenho alunos... Igual, eu tive uma aluna que ela queria fazer o TCC dela, professor do curso de arquitetura e urbanismo, ela queria pesquisar a relação entre arquitetura e cinema. E a gente não tinha nenhum TCC nessa área, que ligava as duas áreas. Eu falei, foi mais difícil convencê-la a fazer do que propriamente o trabalho, sabe? Mas aí eu ponho pilha mesmo, para eles fazerem os trabalhos mais diferentes, mais doidos, que saiam da caixinha, assim, dessa parte convencional.
Ó, você tá cheio de comentário e pergunta já. Pois é, eu tô doido para ler. Eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo. Contigo, ó, com... Falei demais, João, desculpa. olha aqui, tem aqui. Não, você se empolgou o pessoal, por isso que choveu aqui. Na verdade, a sua fala provocou a galera aqui nas perguntas. Vamos lá, então a gente tem um bloco de perguntas. Algumas são comentários para você dialogar, outras são perguntas propriamente, tá? Então, olha, a Rosângela Cabral, beijo, Rosângela, está sempre conosco aqui. Como você vê a escola hoje fazendo uma reflexão do que você viveu? Então, acho que ela está pedindo para você fazer um paralelismo em relação à sua experiência e como a escola vem se transformando, se é que vem se transformando. Então, eu vou fazer as perguntas, aí você, no bloco, aí eu volto para a primeira, caso você esqueça. Com certeza eu vou esquecer. Depois o Jonathan fala assim... Tá. Jonathan Guiab. Abraço, Jonathan. João, qual é o seu maior desejo em relação aos quadrinhos que você faz? A literatura acessível, faz um comentário e logo em seguida problematiza. Eita lasqueira, esse fracasso escolar nos deixa triste, mas que bom que ainda encontramos escolas, espaços que nos permitem sonhar e libertar. A arte é nosso suspiro. Você acredita na escola, João? Bom, acho que a gente pode ficar nessas três, senão você vai esquecer da primeira. Aí eu faço depois as outras duas, tá? Bom, a primeira é a questão da relação com a escola hoje. Olha, o que mais me angustia... Quem foi que perguntou mesmo? Rosângela. Rosângela. Se tem uma das coisas que mais me angustia na vida é justamente isso. É ver que eu devo ter mais ou menos uns 25 anos que eu saí da educação básica e ver que, claro, a escola mudou, caminhou assim para frente em vários sentidos, mas ainda falta muita coisa para mudar. E essas mudanças as mudanças na educação são muito lentas. Se a gente pensar como era a vida há 25 anos atrás e como é que é hoje, como é que todas as áreas evoluíram, caminharam, a escola também, mas não na necessidade que eu acho que precisaria. E o que mais me angustia, outra coisa que me angustia também, é ver que muitos desses problemas que eu vivenciei na escola, eu vejo meus filhos passando por isso. Você perguntou no início, eu sou casado com a Simone, pai da Ana e do Pedro. A Ana tem 12 e o Pedro tem 6. Então, assim, um punhado de conteúdo desnecessário, essa carga excessiva de atividades, o cerceamento ao brincar na escola, a coletividade, isso me incomoda, a falta disso me incomoda demais na escola. E eu recebo também muitos alunos na graduação que passam pelas mesmas coisas que eu passei. Muitos pais assim, me procuram porque sabem da minha história e vê essa história se repetindo com os filhos. Então, isso me entristece demais. A escola evoluiu bastante, vai evoluir em vários aspectos, mas tem muitos ainda que precisam melhorar. Então, quando eu vejo essas situações se repetindo, isso me entristece muito, muito mesmo. E qual foi a segunda aula? Você acredita na escola, João? É a literatura acessível. Acredito muito, porque do mesmo jeito que na educação básica eu tive essas dificuldades, desse sistema educacional, eu tive professores que foram fundamentais assim, para que eu conseguisse vencer essas dificuldades. Então, assim, educadores na essência. Lembro o nome de todos, sou amigo de vários, e eu tento ser como eles foram comigo. Como professor, como educador, eu tento ser como eles foram comigo. Então, eu tento, valorizar as individualidades, as idiosincrasias dos meus alunos. Eu tento trabalhar dentro dessa forma. Não é fácil, porque a gente está cada vez mais sendo imprensado mesmo nessa estrutura burocrática da escola que é muito chata. Parece que a sala de aula é a coisa menos importante. A gente tem tanta coisa burocrática, tanta discussão inócua, que o que realmente vale a pena fica em milésimo plano. Que essa relação com os alunos, que a vida deles, a formação humana, isso fica perdido. Se a gente vacilar, isso se perde no processo. E é o que é mais importante.
Então, assim, é uma luta para sair desse engessamento que eu vejo que está cada vez maior na educação, ainda mais na minha área de atuação, que é a arte, tem muita dificuldade de encaixar nessa forma que eles tentam colocar a gente. Tomara que ninguém da minha universidade esteja vendo, mas eu tento, assim, pular ao máximo esse engessamento, sabe? Porque o meu objetivo o meu foco são os alunos, meus alunos. Eu penso neles, sabe? Para mim, eles são mais importantes que essa estrutura toda. Maravilha. Tem a pergunta... E tem uma terceira... Jonathan perguntou assim, ó. Qual o seu maior desejo em relação aos quadrinhos que você faz? O meu maior desejo, Jonathan, é que eles cheguem até os leitores. O meu saudoso editor, o Alencar, ele falava o seguinte, falava assim, João, o mais fácil do processo é fazer o livro. O mais difícil é fazer o livro chegar até os leitores. Então, uma das maiores alegrias que eu tenho, Jonathan, é quando eu viajo muito, né? Antes da pandemia, eu viajava muito para escolas, para eventos literários, eventos de quadrinhos, e uma das maiores alegrias que eu tenho é quando eu vou numa biblioteca da escola, e aí a bibliotecária pega o meu livro e ele está todo amassado, está tudo assim, sabe, a capa saindo, tudo comido, assim, mastigado. E ela, João, desculpa. Eu falei, não, que bom que está assim, porque senão que ele está sendo lido, está sendo usado, isso aqui é bom. Pior se ele estivesse lá até cheirando a novo, aquele cheirinho bom de livro novo. Aí eu ia ficar triste, mas o que eu mais quero é que as pessoas, que o livro chegue até as pessoas. E em relação ao conteúdo, eu quero que elas, assim, se divirtam. É claro que quando a gente escreve para criança, tem uma série de cuidados, mas eu penso assim, nos meus filhos, no que eles gostariam de ler, e eu penso também na criança que eu fui, nas coisas que eu gostava de ler. Então eu penso muito nisso, na questão realmente da diversão. A criança é cobrada demais hoje em dia, é um absurdo. O tempo para brincar, para ficar à toa, é uma maldade que fazem com as crianças. Então eu sou a favor desse tempo do ócio infantil. Tem que ficar de boa, tem que ler para arejar a cabeça, para se divertir, tem que dar um relax também, né? Não é só aprender também, não. Tem que dar uma relaxada. Olha, João, nós temos 2 comentários aqui nesse bloco de 5 comentários, perguntas. Ela falou o seguinte, João, eu aprendi a ler antes de entrar na escola, porque eu fui apresentado aos quadrinhos da Turma da Mônica bem nova. Se tornou um vício na minha infância. A Ângela Maria Venturini faz um outro comentário. João, eu tenho baixa visão. A minha professora Geralda, que me incluiu, em 6 meses... eu estava lendo histórias em quadrinhos. Foi como eu aprendi a ler. Que maravilhoso. Não fala uma coisa dessa não, que eu fico emocionado, gente. É muito bom, cara. É muito bom. Assim, a nossa responsabilidade como educadores é muito grande, gente. É muito grande. Se não fosse esses professores, assim, que me salvaram mesmo, eu ia ficar pelo caminho, gente. Eu ia ficar pelo caminho. Então, essa professora que me achou que eu estava passando mal, que é a professora Marilene Tuller, hoje ela é aposentada, e o sonho de todo mineiro, quando aposenta, é morar na praia. Ela mora em Porto Seguro. A Marilene, ela fala assim... Nossa, morar na fazenda, olha só como é que... É o contrário, E aí, outro dia, eu sempre conto essa história porque eu falo que ela me salvou mesmo, assim, na educação. Ela me salvou. Tanto que eu ia ser privado, né? Tanto de coisa que eu ia ser privado se eu não tivesse me formado, ter estudado. Nossa vida, é difícil até de mensurar. Ela fala assim, meu filho, você exagera muito quando conta essa história. Não tem essa importância toda não, professora. Nada disso, ela não tem a dimensão da importância que você tem na minha vida. Então, a gente faz muita diferença na vida. Eu penso muito nisso. Assim, cada estudante, para mim, é único. Eu me desdobro, trabalho muito mais, me dedico muito mais para poder, assim, tentar fazer a diferença mesmo na vida dele, sabe? E quando não tem vocação para o curso, eu falo para sair mesmo. Quantas vezes a aluna triste lá, João, eu estou aqui porque meu pai obrigou, eu quero fazer moda, então chama o seu pai que nós vamos conversar. E a menina saiu do curso,
estava lá em Portugal estudando, feliz da vida, fazendo o que queria, sabe? Tem que fazer o que gosta, poxa, né? Não é fácil, mas tem que encarar, poxa. Ué. Mônica, contigo aí, ó. Tem mais perguntas para o João, ó. Ok, temos mais algumas perguntinhas aqui. Onde paramos? Bloco 2. A Priscila, ela diz assim: estamos vendo cada vez mais incluírem como protagonistas personagens com deficiências nas histórias em quadrinhos. Na sua opinião, quais são as principais barreiras desses materiais tão ricos para que esses materiais tão ricos não cheguem às escolas? A outra pergunta é, Matheus, outro fã nosso que está sempre com a gente, ele é Priscila e também o Luiz Gustavo, que é o próximo. Matheus pergunta, João, e que utopia, hein? Aliás, disseram lá para trás que não acham que que a sua dissertação é uma utopia. Você sabe que eu não acho mal ser uma utopia, eu sou super utópico. Eu acho que é isso, a utopia pode manter a gente vivo. Eu não acho que tudo bem, há definições sociológicas que dizem que a utopia é aquilo que não se alcança, filosóficas, mas a utopia é aquilo que não se alcança. Mas eu discordo dessa definição. Eu acho que a utopia é um grande sonho, sim, mas no sentido só simbólico. Porque, assim, mas isso é para outra hora. Vamos lá, voltando aqui, desculpe. A utopia que nos move, né, Mônica? Então, escutando bem, porque eu tirei o fone que tá um barulho estranho aqui, não sei se tá para vocês. Tá meio com batuque. Vocês estão me ouvindo bem agora? Porque a gente está recebendo aqui os orixás, a gente está meio numa vibe assim. Vocês estão me escutando bem aí, sem fone? É um batuque. É um de nós quatro. Tá joia. Talvez seja a Adri que vem lá de um lugar onde venta, mas a gente precisa dela. Então, temos que entender que esse barulhinho maravilhoso... Opa! Melhorou! Melhorou. Quando tirou o som da Adriana... Não, quando tirou o som da Adriana, parou. Era ela, então. Era ela mesmo. Adri, valeu! Foi eu já achando que eram meus orixás aqui, querendo que eu já cante para subir, porque quem incorpora neles sou eu, não é o contrário, não, sabe? Mas tudo bem. Enfim, voltando a Matheus. Então vamos lá. O Matheus estava dizendo assim, e que utopia, hein? Você acha que essa escola que subtrai, ao invés de propor o encontro, tem jeito? Quadrinhos e arquitetura conversam? Fale um cadinho sobre a sua relação com Maurício de Souza. Ai, que sacana. Tudo bem, tá bom. Eu adoro a Turma da Mônica, muito mesmo. É que o Maurício hoje eu tenho certas questões. Mas pode falar, a fala é sua. Luiz Gustavo pergunta. Minha aluna com deficiência intelectual e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ama o Maurício da Turma da Mônica. Gente, a live é com o João Marcos. E trabalha a alfabetização dela com diversas histórias em quadrinhos. Legal, beleza. Riram. E o Alan está falando que tirou o som da Adri. Tá bom. Adriana, você foi emudecida. Ok. O que você quer, meu amor, João? O que você quer comentar dessas três ou você já esqueceu? E ele está tomando... Não, eu tô... Agora. Pois é, eu vi aqui a do... Ai, meu Deus, aquela da utopia, de quem que foi? Eu estava vendo aqui. Do Matheus. Matheus, isso. Ó, ele perguntou, né? Você acha que essa escola que subtrai, ao invés de propor encontros, tem jeito? Tem. Eu acho, Matheus. E nessas viagens eu encontrei alguns lugares onde isso acontece. E um desses lugares eu encontrei no sertão do Cariri, uma cidade chamada Nova Olinda, que tem uma fundação lá que chama Fundação Casa Grande. Tudo que eu sonho em termos de educação eu vi nesse local.
Olha, é uma das coisas mais lindas que eu já vi e vivi na minha vida em termos de educação. É a coisa mais linda que eu já vi. Então lá eu vi que realmente o que eu sonho, essa utopia, é possível. Ela é comandada por virou um grande amigo, que é o Allenberg Quindins, que vale a pena, assim, buscar a história. O que ele faz é um negócio inacreditável, assim, que ele faz lá em termos de educação com as crianças. E é impressionante os frutos que essa fundação dá. A gente, assim, eu vi como é que a educação transforma o lugar. A educação transformou a cidade em todos os sentidos. Você vê isso na prática. Então, depois dessa experiência, eu assim, reacendeu essa esperança, essa utopia. Não é utopia, não. Eu acho que é um sonho impossível, sim. E outros lugares, o Salão do Encontro em Betim, é um outro lugar também que me encantou muito. E tem vários outros exemplos assim. Então, eu acredito muito de que a escola pode ser diferente. Acredito muito, Matheus. E a outra pergunta, Mônica, foi do Luiz, minha aluna com deficiência intelectual e transtorno. Pois é, a Turma da Mônica foi muito importante na minha infância, porque, como eu disse, eu morava numa cidade metalúrgica e a gente não tinha praticamente nada de opção cultural, de atrativo, assim, a gente era muito carente disso. Então, as revistas da Turma da Mônica foram a minha janela para o mundo. E foram, assim, foi também o caminho para eu poder gostar de quadrinhos, para realmente amar essa linguagem artística. Não, e a história, como você foi parar lá, foi muito legal, né? Pois é. A escrita lá foi gozadíssima, inclusive. Coincidência e muito bacana também. Eu fui lá para tirar uma foto com ele e acabei começando a trabalhar lá com ele. E assim, ele eu gosto muito dele, é uma pessoa muito generosa, muito, muito querida, muito, muito, assim, já tem 11 anos que eu estou lá e, assim, foi uma aula, assim, uma formação fantástica, porque até uns 4 anos atrás, mais ou menos, ele que lia e avaliava e editava os roteiros. Então, eu tive uma senhora aula, sabe? Um negócio inacreditável. E a ponto dele, assim, e a simplicidade, igual uma vez lá, ele pediu para criar uma capa e eu estava com dificuldade, ele me deu uma aula de criação de capa, deu uma aula. Então, às vezes, ele falava assim, João, me liga que eu vou te explicar. A pessoa, o cara, com aquilo tudo lá que ele tem que cuidar, aí ele, no meio da tarde, não me liga que eu quero conversar. Ele, João, faz assim, muda assim o quadrinho e tal, que a história vai ficar mais redonda. Aí você vê, depois que ele faz as observações, você fala, caramba, sabe, que olhar. Então, assim, fantástico. Fantástico, assim, um aprendizado incrível, incrível. As pessoas não desqualifica, né? Sem sombra. Sim, tem nada a ver uma coisa com a outra, por isso que eu falei. Não tem nada a ver. Muito generoso, não só comigo, com meus colegas também, né? Muito legal mesmo. E assim, imagina, gente, eu no interior de Minas, assim, nem nos meus melhores sonhos, sempre sonhei em trabalhar lá e tudo. Então é um negócio muito surreal até hoje. Eu brinco que até hoje, passado esse tempo, não caiu muito a ficha, não fez muito no download, não baixou o arquivo, uma coisa nesse sentido. Gente, estou gostando de responder as perguntas. A Turma da Mônica, acho que impactou a vida de todos nós. É muito sabe, igual o Chico Bento, eu morava em área urbana, mas assim, eu tenho um tio-avô que a gente, na infância, ele tinha um sítio. Gente, é igualzinho às histórias do Chico Bento. Nadar no rio, pegar goiaba, ir na cachoeira, brincar, é a mesma coisa. Então, eu me via naquelas histórias. É fantástico. Eu me reconhecia ali, sabe? Muito legal. A Priscila disse que a gente está vendo cada vez mais protagonistas, personagens com deficiências nas histórias em quadrinhos. E a pergunta foi, o que você acha que embarreira tanto esses materiais a chegarem às escolas? Olha, eu acredito, isso é ótimo. E no caso da Turma da Mônica, não é puxando sardinha, não, mas isso é feito muito bem lá.
igual personagem, igual o Luca, que é cadeirante, a Dorinha, que é cega. É muito legal como é, assim, eu acho que eu tiro o chapéu, eles, assim, é realmente a inclusão ali. A turminha não vê, eles assim, são diferentes, mas assim, sabe, não tem nenhuma barreira, eles são da turma e eles interagem, eles têm habilidades, tem dificuldades em algumas áreas, mas tem várias habilidades. O Luca é cadeirante, mas é o melhor do time de basquete dele, de cadeirantes. As outras crianças querem ser tão bom quanto ele. A Dorinha é de uma sensibilidade, de uma inteligência que a turminha fica encantada. Então, isso para mim é muito bem resolvido nas histórias. Assim, é muito legal. Acho que é um exemplo de inclusão. E a barreira, às vezes, que eu vejo assim que as revistas mesmo, em quadrinhos, elas têm chegado nas escolas. Podia chegar mais, mas tem chegado, assim, eu acredito. Por onde eu viajo, por onde eu vejo, sempre tem lá na escola, ou na biblioteca, ou numa sala, tem lá um cantinho com as revistas. Então, do que eu tenho visto, as revistas têm chegado, às vezes por doação, às vezes a própria escola compra. Em algumas escolas públicas, pelo menos aqui em Minas e alguns outros estados que eu fui, geralmente, né, tem algum programa de estímulo à leitura, que os quadrinhos também chegam. Então, de uma certa forma, claro que sempre pode melhorar, mas tem chegado, sim, tem chegado. E, às vezes a maior barreira mesmo é a questão de custo mesmo. É o custo, às vezes, para poder chegar. As revistas têm um custo mais baixo, mas dependendo da realidade, é um custo alto, claro, né? Mas, assim, de uma forma geral, eu tenho ficado assim, feliz de ver que, pelo menos assim, nos lugares que eu tenho ido, eu tenho visto assim, as revistas chegando. Só um comentário, eu não tenho mais visto a Samirinha, a dos Quibinhos. Lembra? Pois é. Ela Sim, sumiu. ela é do Ela não vai Pelezinho. responder, não. Porque o pessoal quer ouvir mesmo agora é do seu trabalho, da sua obra. E eu Tá concordo. joia. Fala da escola de passarinhos para a gente um pouquinho, que nós já estamos chegando no final, a gente quer saber de você. O pessoal Tá está aqui bom, beleza. falando muita coisa boa e perguntando sobre a sua obra. Tá joia. A escola de passarinhos, ela surgiu justamente dessas angústias que eu tenho em relação à educação. De ver que várias coisas não mudaram, coisas que incomodaram, que me fizeram sofrer não mudaram, coisas que precisam ser mudadas são repetidas, coisas que me incomodam como professor, como pai de crianças que estão em idade escolar, sobre essa estrutura, esse sistema que a gente vive, que rege a educação. Então, foram dessas angústias que surgiu essa necessidade de fazer. E eu, como artista, a forma que eu sei de me comunicar, a forma que eu consigo me comunicar, assim, que eu acredito que eu consigo traduzir aquilo que eu não consigo verbalizar, é através da arte. E no meu caso, é através das histórias em quadrinhos. Então, eu comecei no final do ano passado, muito despretensiosamente, mas como uma terapia mesmo, tanto que eu mostrei pela primeira vez numa reunião na universidade com meus colegas. Aí eles, nossa, que legal, João, você tem que publicar isso, tem que fazer isso. Então vou começar a publicar vou publicar no Instagram. E foi fazendo, assim, sabe? Às vezes, assim, por exemplo, uma aluna não foi na orientação de TCC. Eu falei, opa, vou fazer uma tira aqui. Aí fazia a tira. Sabe, sempre, eu já vinha alimentando essa ideia e tudo. E aí eu pensei assim, gente, eu vejo que a gente é o estudante, e a gente também, os educadores, a gente é tão frágil nessa estrutura tão gigantesca, e para mim o que representa bem isso, a gente em frente a essa estrutura, são os passarinhos, que é uma figura recorrente do Rubem Alves, né? Eu vi que alguém comentou aqui, ele também faz essa analogia, e eu falei assim, porque, e é como eu vejo meus filhos, tadinhos, assim, nessa estrutura assim, tão maior que eles, tão maior que a gente, eu vou fazer os passarinhos. E comecei, fui fazendo e tudo. E aí, quando estourou a pandemia, eu fui absorvido por essa loucura que foi essa adaptação para essa nova forma de comunicar com os estudantes. E
E aí até parei um pouco de fazer as tiras, porque eu tava assim, eu fui abduzido mesmo, como você falou, para poder me adaptar, foi uma loucura. Aí eu pensei no início, eu pensei assim, quando as aulas voltam, bem no início, quando as aulas voltarem, eu volto a fazer as tiras. Mas daí eu me toquei, eu falei, gente, claro que onde isso é possível, as aulas virtuais estão acontecendo. Então eu vou retratar esse universo, e comecei a contar as coisas que eu estava vivendo na pandemia. E aí foi uma loucura, porque isso começou a chegar a muitas pessoas, eu comecei a ter muito retorno de professoras, assim, falando que estavam gostando, ou me contando histórias, que para mim é a melhor parte. Ah, João, aqui na escola é assim, aqui está acontecendo isso, eu não estou dando conta, eu estou doido. E aí o que era uma terapia pessoal virou uma terapia coletiva, uma terapia de grupo. E uma coisa que é legal, porque você vê que os perrengues que a gente está passando, você vê que tem tanta gente, você não está sozinho, né? Foi bom descobrir que a gente não está sozinho. Tem muita gente passando por esses perrengues. E tem sido muito legal, assim, realmente, para mim é uma forma de desopilar mesmo, de dar sabe, de botar para fora essa coisa que fica me angustiando mesmo, que às vezes causa sofrimento, assim, que você fica... Porque tá puxado, viu? Nossa vida. A gente tá levando um couro, né? Tá levando um couro desse contexto todo. E ali é uma forma, e também de falar com bom humor também. É o famoso rir para não chorar. Para falar assim com leveza dos problemas, para o que você falou também de jogar a luz em assuntos às vezes que não, às vezes ficam escondidos, esse sofrimento, assim, essas dificuldades, na verdade, que às vezes ficam escondidas. Por exemplo, há umas 2 semanas, mais ou menos 3 semanas, minha filha teve um problema sério de saúde e, assim, a gente acredita muito que foi pelo uso excessivo do celular, da questão da escola, sabe, a manhã inteira, de 7 horas a 12h20, e depois muito trabalho, os médicos ficam assim, pode ser, mas não sabe e tal, é tudo novo nessa pandemia. Exatamente. Eu falei assim, gente, é um sofrimento que é tão solitário dela e da família, no nosso caso, eu tenho que falar de alguma forma as escolas estão doidas, botar os meninos para ficar quase 5 horas no celular, você tá doido. E prestando atenção, isso é surreal, gente. Então é uma forma de denunciar, de dar, mesmo que não dê em nada, mas pelo menos eu tenho que colocar isso para fora. É uma maldade que eles estão fazendo com as crianças. É verdade. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Você, se por acaso eu ganhar a Bolsa CNPq, você, em parte, é responsável. Porque eu te mandei o projeto e você sabe que a nossa amizade começou um pouco assim, né, gente? Se vocês sabem, eu já estava assim, namorando os quadrinhos dele há um tempão. Mas eu criei coragem para chegar perto, porque eu queria a autorização de uso das imagens dele para botar no pedido, no projeto que eu fiz. Aí depois eu mandei até o projeto para ele. Não sei. Eu vi, legal demais. Gostaria muito, caso ele tenha lido, de ouvir o que ele achou. Mas, enfim, o projeto me ajudou muito, me inspirando mais. Porque o projeto é sobre professores nessa pandemia maluca. E também ele me viciou. Aí, se eu for ficar mais doente também, igual sua filha, aí o problema é ter uma da conta para ti depois. Por quê? Porque eu era viciada só em Facebook, e-mail e WhatsApp. Agora eu estou tendo que frequentar também a porcaria do Instagram, que eu detestava, por causa dele. Porque ele só tem esse raio de Instagram. Então, avisa aí para a galera que se a conta do hospital subir é por minha causa, mas a culpa é sua. Mas que legal aqui, ó. A escola de passarinho é viciante. Obrigado, Mônica. Eu nem desligo o Instagram aqui da minha tela, meu filho. Fica aqui direto. E agora? Esse retorno é muito legal. Isso motiva a gente a fazer mais. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha. Espera só um pouquinho. Eu ponho do lado do computador as ideias que eu vou tendo para fazer as tiras depois. Olha que tanto tem aqui para fazer ainda, ó. Isso tudo aqui são ideias. E os rascunhos são bem simples, olha, mas a ideia está toda aqui. Que lindo!
Tem muita história para contar. Aula comigo. Você ter mais ideias. Mas você vai adorar. Porque esse jeito que eu vou falar também, você vai morrer de rir, vai rir junto e pode dar pitaco à vontade. Você vai adorar, eu acho. Ah, tá joia. Eu respondi aqui o Clodovil, que ele perguntou qual o endereço no Instagram, é @escola de passarinhos. Isso, a escola de passarinhos. Está aberto aqui. Eu tenho que falar... Vou mostrar. Que bom. Deixa eu só falar com a Cláudia aqui, a Cláudia Miranda. Ela citou o meu poeta preferido, Manuel de Barros. Deixa eu mostrar. Tá ali a minha caixinha da coleção dele, tá ali, ó. Em algum lugar ali. Não dá para ver, tá, Cláudia? Eu tenho a obra completa dele ali. Aqui, gente, ó. Estão vendo? Ou não? Tá aparecendo, tá aparecendo. Como é que eu posso botar dentro? Agora... Aqui. Olha lá. Estão vendo? Tenta... Isso, aí vai lá na página, isso. Aí, Olha, cada semana, olha essa aqui, que linda. Não vi essa ainda. Vou clicar nela. Tá, essa primeira, olha, né? Essa eu postei hoje. Olha que lindo isso, gente. Obrigado, Mônica. Dinheiro, joias, ouros, bens, qualquer coisa. Não se refere, gente. Isso é a nossa cara ou não é? Vamos combinar? A cara do gênio é ótimo. Tipo, oi? Muito legal. Eu acho que é o que todo professor quer. André, obrigado, André. Obrigado. Tanto comentário legal aqui, Mônica. Priscila, Jonathan, e eu te literatura acessível. Gente já hoje, viu? Que legal. Eu amei esse perfil da literatura acessível. Legal demais. A literatura que legal. Carolina Alves, super querida. Pois é, gostei demais do perfil. Estou seguindo lá. A gente que já legal. fez Tanta gente com ela. Aliás, esse povo aqui é tudo de casaço mesmo, super de casa. Eu já estou me sentindo em casa também. Eles tinham que fazer, assim, bastante propaganda para trazer gente de fora de casa também. Mas aí já viu, né? Eles querem ficar na intimidade. Que legal, as mensagens de escola de passarinhos postadas eram tão interessantes que ficava achando que a pista para o encontro de hoje estaria nas mensagens, não no autor das tirinhas. Você fez toda uma estratégia de marketing, de divulgação. Sim. Que legal, hein? Se quiser entrar lá no Face, você vai morrer de rir. Eu tenho que achar, poxa. Caramba, que legal. Não entrar não, porque eu peguei algumas imagens sem a sua permissão. Não entra tem problema não tem problema não. Você pode. Ai, gente, vocês estão me fazendo confessar um crime. Eu tenho mais uma só, eu acho. Aquelas duas que eu já tinha, mais uma. Não, desse jeito não tem problema, porque tem lá Pode me levar presa, hein? Não, de jeito não vou deixar de jeito nenhum, De jeito nenhum. Que legal. Olha só, João, você vai ter que voltar aqui uma outra hora. Talvez você possa ser o nosso presente de Natal do Pan Academia. Com o maior prazer, Mônica. A gente bolar uma parada juntos aí, dá teu jeito, a gente dá o nosso. Vamos pensar uma coisa legal aí. Vai ser um prazer. Para ter essa conversa boa como essa, é só chamar que eu vou correndo aqui. Tá doido. Legal, né, gente? O que você acha, Alain? Deixa... Se você... Perfeito. Alain, obrigado, querido. Obrigado. Olha aqui que legal o depoimento aqui da Débora. Ela utiliza as histórias em quadrinhos para ensinar física no ensino médio. No EJA. Olha, é muito legal, né, Débora? Os quadrinhos, eles são assim, como um recurso pedagógico, é fantástico. É uma linguagem que atrai muito as crianças, os adolescentes, os adultos também. E
Então, assim, quando eu fiz o mestrado, os estudos eram muito voltados como esse recurso pedagógico. E aí a minha pesquisa foi no sentido de mostrar que a produção de quadrinhos, ela também é uma atividade pedagógica, e ela é arte, ela é uma modalidade artística. Então eu fui no outro caminho, mas o legal é que ela pode ser usada em qualquer área do conhecimento, Isso é que é legal, que eu acho. É um recurso, assim, fantástico, que bom saber. Eu queria ter tido você como professora, viu, Débora? Para aprender física assim. Tenho certeza que não ia passar aqueles perrengues lá com física. Oh, meu Deus. Nossa, Bem, se essa for a Débora que eu estou pensando, minha mestranda, você pode ter ela como quase aluna, por exemplo, participando da banca, essas coisas. Pois é, com o maior prazer. Ela deve estar regalando o zoião desse tamanho. Mas a pesquisa dela é sobre isso? A pesquisa dela é sobre isso, Mônica? É um pouco não, mais... né? Não, mas quem sabe? Eu acho que eu vou desafiá-la, porque não é isso, mas não, também pode ser isso. Porque ela está trabalhando o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica para ensinar para cegos, física para cegos. Eu acho que é mais em robótica, mas eu entendo, como é para trabalhar via computador, eu entendo que é uma ferramenta que, se a gente viajar, e eu gosto que meus alunos, igual você, viajem, sai da mesmice, para de fazer mais do mesmo, vamos embora viajar. Eu tenho muitos planos altíssimos para todos eles. Vamos sair da coisa que todo mundo já faz e vamos embora. E ela promete que ela é danada de ousada. Quem sabe? Não sei. A vida promete muita coisa. Vamos viver, vamos viajar. Aquele... que dá para juntar. Tá vendo como ela é? Ah, ela é legal. Aliás, esse povo aqui é incrível. Aquele chavão, pesquisa, você sabe como começa, mas não sabe como termina. Pois é para criar, minha gente, não tem que ficar fazendo... O Alan vai bater na gente já, porque já passou de 1 hora o programa. Ai, meu Deus, nossa vida. Então, deixa eu só falar aqui com a Patrícia, eu concordo com a Patrícia aqui, ó. Enquanto você procura, Patrícia, deixa eu te dizer um segredo. Eu e ele somos amaldiçoados, porque somos virginianos com ascendente Capricórnio, nascidos no mesmo dia. 9 de setembro. Então, quando um puxa a orelha, é o outro que puxa. Puxou, Patrícia? Fala aí com a Patrícia, que vai puxar nossas orelhas já. Não, é isso que a Patrícia colocou aqui, eu concordo mesmo, assim, né? Os quadrinhos auxiliam em tanta coisa que é difícil enumerar, isso mesmo, criatividade, imaginação, arte, flexibilidade, e alguém falou aqui sobre a questão da interpretação, né, de crianças com deficiência intelectual. É legal porque nos quadrinhos, na página, você consegue ter noção da ação como um todo. Então, isso ajuda muito na interpretação. Por isso que ajuda na alfabetização e ajuda também, contribui muito também, como no caso da deficiência intelectual. Porque você tem lá todas as partes de uma ação. Então, com a imagem, você consegue decodificar a mensagem. Isso é muito legal. E os recursos são fantásticos. São muitos. Ah, que legal, Débora. Ah, Débora, que legal, Rita. Ai, tanta gente. A Rita legal. É uma doutoranda nossa. A literatura acessível é do Alan, Rita é a minha, mas assim, a minha gente meio suruba, sabe? Assim, intelectual. Vai trocando. A gente se adora, eu e Alan. Então, assim, nós temos grupos de pesquisa muito juntos. E agora vai virar uma suruba melhor ainda se você... eu vou acabar indo para aí para fazer o doutorado, hein? Cara, estamos te esperando. Só pode dar boa coisa. O Jonathan também é do lado do meu, mas a gente super compartilha. Ele é poeta, ele escreveu um livro que legal. Trabalho lúdico. Tem o Maicon aqui também participando, que trabalha refugiados, é do meu grupo. O André, que elogio, trabalha com gênero. Gente, aqui só tem... Aí, olha, e eu nem contei do trabalho que a gente faz aqui na universidade com quadrinhos também. A gente já tratou da imigração internacional, que é um problema crônico aqui na cidade, social.
a questão de uma comunidade aqui que tinha 88% da população contaminada com o H. pylori, que é uma bactéria. Nossa, tem uma e aí a gente fez um trabalho de intervenção a partir dos quadrinhos, fantástico. Pô, legal, gente. E a gente tem muito papo aí para o próximo encontro, viu? Muito legal. Mônica, o tempo urgiu. Me cabe esse papel. Só antes de você a bronca final, deixa eu só dizer que tem professores das redes aqui maravilhosos, desde o Amapá até Bauru. Gente, que legal. Passando por Manaus, enfim. Só para dizer que vocês aqui são muito queridos e queridas e queridos, todos, gente, maravilhosos mesmo. E, João, você está assim, no meio de gente muito bacana. Eu tenho certeza disso. Vamos dar assim a honra. Fala, Alain. Finaliza aí, que eu não quero finalizar, então vai tu. Pois eu quero agradecer ao João, foi brilhante. Precisamos sim de uma parte 2. Vamos pensar aí no João, né? Para um debate, até porque eu pouco falei, olha que eu falo, hein? Eu tenho que te contar outras experiências. Eu orientei um cartunista, o Antônio Silvério, que faz aquele cartoon do urbano ou aposentado. Ele foi me orientando. Então, sim! Conheço. Então conheço o trabalho. Ele não tive o prazer de conhecer pessoalmente. Acho que você tem um trabalho bacana para desenvolver com a Mônica. Eu vejo um potencial de um doutoramento seu aí, discutindo inclusão pelos quadrinhos, não sei, pensa. Mas alguém aqui tem que fazer o outro lado da balança, e aí me cabe o papel de dizer, olha, gente, acabou por hoje, mas a gente volta num outro momento, tá? Obrigado, João. Adri, I like you so much, viu? Te amo, Adri. Só queria agradecer a Mônica por esse encontro incrível, Mônica. Ainda bem que você me encontrou lá no Instagram. Obrigado pela alegria, pelo carinho do convite. Alain, prazer te conhecer, viu, querido? Adriana, agradeço também aí, tá? Muito obrigado, tá? Pela força aí, pelo apoio, pelo trabalho. E agradecer aos meus novos amigos aqui, que estiveram com a gente na conversa. Quero deixar um abraço, agradecer pelas palavras mais que carinhosas. Recebo o meu abraço. Foi um presente que vocês me deram hoje, viu? Muito obrigado. Tamo junto. Obrigada a você, João. Adriana, muito obrigada, meu amor, de coração. Você foi muito generosa, está sendo, muito mesmo. E, João, você também muito generoso. Isso é fantástico. Ninguém aqui está ganhando para isso, gente. A Adriana é voluntária. João está sendo um voluntário. Eu e a Alain, você já sabe. Então, assim, o meu Alan também, que o produtor aqui, todos voluntários aqui, e com muito carinho que a gente prepara isso. Então, assim, a participação de vocês para nós é o nosso maior presente, é o nosso maior pagamento. Então, muito obrigada mesmo e vamos, que semana que vem tem mais. Até domingo que vem! Até, obrigado, gente. Eu não quero, mas eu vou. Beijos. Tchau, galera. Beijo. Tchau, galera.